Oito dicas sombrias de Edgar Allan Poe que encantam e assustam os leitores, mas algumas polêmicas da vida dele. Nesse vídeo você vai entender a importância da ambiguidade, ampliar o seu repertório literário, ganhar insights sobre a complexidade dos personagens, melhorar sua habilidade em criar suspense e muito mais. Eu sou Vilto Reis, escritor, professor de escrita criativa e roteirista de quadrinhos, e seja bem-vindo a esse vídeo que é um esquenta para a Rota do Escritor, nosso evento online que é totalmente grátis, e nesse evento eu vou te mostrar o caminho das pedras do início ao fim para você escrever e lançar o seu livro. Quer participar? É só clicar no primeiro link na descrição e confirmar a sua presença. Você quer evoluir como escritor, né? Por isso que você está aqui. Então imagina receber toda semana conselhos e dicas que vão te ajudar a transformar as suas ideias em grandes histórias. Isso sem pagar nada. Parece bom? Então faz o seguinte, curta esse vídeo, se inscreve no canal e não esqueça de tocar no sininho das notificações. Assim você não vai perder nenhum conteúdo que vai te ajudar a evoluir na escrita. Combinado? Então beleza. Pronto para o nosso conteúdo de hoje? Então bora lá para esse conteúdo que está incrível. Hoje a gente vai mergulhar em um universo fascinante, muitas vezes assustador, do Edgar Allan Poe, né? Um mestre do suspense, do terror, do macabro. Você quer escrever histórias que tanto encantam quanto aterrorizam? Então se prepara porque eu tenho 8 dicas de escrita desse gênio que vão te ajudar a elevar aí o nível do seu terror, ou de qualquer história, na verdade, que você queira escrever, porque as dicas do Poe, elas valem para qualquer gênero, praticamente. E se segura aí, porque eu também vou te contar, antes da gente entrar nas dicas do Poe, vai rolar um momento aqui um pouquinho fofoca, tá? Eu vou te contar algumas polêmicas aí da vida desse cara, que além de revolucionar a literatura, viveu cercado aí de mistérios e controvérsias, beleza? Então vamos lá. Polêmicas da vida de Edgar Allan Poe. Para começar, dá para dizer que o Edgar Allan Poe foi uma espécie de Stephen King do século XIX. Ou será que o Stephen King é um Edgar Allan Poe do século XX e XXI? Acho que é o mais provável, né? O Poe, ele arrasou no gênero do macabro, do mórbido. E apesar de ter nascido em Boston, ele tem uma forte ligação aí com Baltimore, né? Que inclusive batizou seu time de futebol americano em homenagem ao poema O Corvo, né? Mas falando de polêmicas, vamos começar aí pelo álcool e drogas. É amplamente sabido que o Poe era um grande bebedor. Desde os seus dias de faculdade, duraram apenas um semestre, vale dizer, o álcool foi um companheiro constante dele. E não era qualquer bebida, assim, ele misturava absinto. Eu lembro de uma noite que eu tomei absinto e depois do absinto eu não lembro de mais nada. Essa é a última coisa que eu lembro dessa noite, né? Eu, Vilto Reis. E o absinto, ele é famoso, né, pelo alto teor alcoólico. E o Poe misturava absinto com brandy. Poe tentou ficar sóbrio algumas vezes, mas ele acabava sempre voltando para a bebida. Além do álcool, ele também experimentou o ópio, que na época era comumente usado para fins medicinais, então até hoje não dá para afirmar se o Poe realmente foi ou não viciado em ópio. E não para por aí. Ele também casou com a própria prima, a Virginia Clem, quando ele tinha 27 anos e ela apenas 13 anos. O casamento deles era atípico. Alguns dizem que viviam mais como irmãos do que como casal. A Virginia, ela sofreu de tuberculose e morreu muito jovem, o que devastou o Poe e piorou ainda mais o problema dele com a bebida. Não é por acaso que em várias das obras dele, como Annabel Lee e O Corvo, mulheres jovens e belas morrem tragicamente, então é uma coisa um pouco inspirada na vida dele. Mas se você acha que polêmicas e Poe são duas palavras que já andam juntas, espera para ouvir isso. Ele era um mestre em criar inimigos. Ele trabalhou como crítico literário e era conhecido pelo seu sarcasmo nas resenhas. O Poe chegou a escrever uma crítica bem ácida sobre uma obra de um tal de Rufus Wilmot Griswold, que revidou a crítica do Poe, iniciando uma verdadeira campanha difamatória contra ele que durou até depois da morte do Poe, porque esse cara escreveu assim aquela notinha aqui no jornal sobre a morte da pessoa de uma forma bem ácida e bem crítica contra o Poe. Ainda na linha dos escândalos, o Poe também se envolveu em um rolo com Frances Sargent Osgood, uma poetisa casada.
Os dois flertavam abertamente e até a esposa do Paul, a Virginia, que é a prima esposa, né, incentivava o relacionamento entre eles. Mas aí entra uma terceira mulher, que é a Elizabeth, né, que é outra poetisa que se interessou pelo Paul e ficou com ciúmes. Ela chegou a encontrar cartas da Osgood pro Paul e tentou usar isso para tirar ela do caminho. No fim, essa confusão toda afetou, né, profundamente a Virginia, que até no leito de morte comentou que acreditava ter sido envenenada pela Elliot. E para finalizar com chave de ouro, a morte do próprio Paul é um mistério. Ele desapareceu por 5 dias e foi encontrado delirando, espancado e falando coisas sem sentido, e morreu no dia seguinte. A causa oficial foi declarada congestão cerebral, mas as teorias são várias: assassinato, overdose, envenenamento por monóxido de carbono. Você pode escolher aí a sua teoria preferida, talvez. Então é isso, uma vida repleta de controvérsias que até hoje alimenta debates e especulações. E se você estiver passeando pelas ruas de Baltimore, talvez você ouça crianças grasnando como um corvo. E lembre-se, elas estão apenas homenageando o mestre do terror, que costumava responder quando as crianças perseguiam ele: nunca mais. E além das polêmicas, tem a cereja do bolo, que são as frases e dicas do mestre do terror. Eu acredito que é por isso que vocês chegaram até esse vídeo. Então vamos a elas. 8 dicas sombrias de Edgar Allan Poe. Primeira dica: o poder da realidade no horror. O Poe disse: as palavras não têm o poder de impressionar a mente sem o extraordinário horror da sua realidade. Vou repetir. As palavras não têm o poder de impressionar a mente sem o extraordinário horror da sua realidade. Quando o Poe fala aí sobre o extraordinário horror da realidade, ele está dando uma dica de ouro para quem quer escrever terror ou suspense, lembrando que isso também serve para qualquer tipo de história. Isso significa que o medo real, aquele que realmente arrepia, vem de situações ou elementos que poderiam de fato acontecer. Claro, o monstro vindo de outra dimensão pode ser assustador, mas o que dizer do terror psicológico, dos traumas e medos que habitam a nossa própria mente? Esse é o material com o qual você pode realmente trabalhar para impressionar a sua audiência. Então, ao criar suas histórias, pense em como incorporar aspectos mais próximos da realidade humana. Não subestime o poder do psicológico dos relacionamentos, dos ambientes opressores. Tornar o horror real faz com que o leitor se identifique mais e, consequentemente, se assuste mais também com as histórias. Comenta aqui pra mim, eu já pedi isso em outro vídeo, mas vou pedir de novo, porque eu gosto de conhecer assim, os gostos de vocês. Qual que é a sua história de terror preferido? E mais do que isso, qual que é seu maior medo? Eu sempre tive medo de altura, tá? Então isso é uma coisa que me aterroriza muito. Vamos lá. Número 2. Sonhos dentro de sonhos. Olha só essa frase do Poe que eu adoro. Tudo o que vemos ou parecemos é apenas um sonho dentro de... Vou repetir. Tudo o que vemos ou parecemos é apenas um sonho dentro de um sonho. Essa frase é uma bela lembrança de que a realidade pode ser mais flexível em sua narrativa do que você pensa. O Poe está basicamente dizendo que tudo é relativo e pode ser questionado. E isso abre um leque imenso para a exploração do irreal, do sobrenatural ou até do metafísico nas suas histórias. Imagina, por exemplo, criar um enredo onde o personagem, ou até mesmo o leitor, começa a duvidar do que é real ou não. O uso habilidoso das ambiguidades, simbolismos e reviravoltas pode tornar a sua história mais complexa e intrigante. E o público vai adorar decifrar aí as entrelinhas e descobrir as várias camadas de significado que você incorporou na sua história. Então essa coisa do sonho dentro do sonho, do interpretativo, é uma coisa que eu gosto muito, assim, que eu sou apaixonado. Tem aquele filme do... Ai, me fugiu o nome do diretor. Mas o filme é A Origem, né? Que tem realmente um sonho dentro de um sonho, que é um negócio espetacular, né? Eu gosto muito. Vamos lá, número 3, esperança além da morte. Uma frase do Poe. Mesmo no túmulo, vamos lá, mesmo no túmulo nem tudo está perdido.
Essa frase nos fala sobre esperança, né? E poderia ser muito bem aplicada. Embora eu fique um pouco em dúvida se ela fala sobre esperança ou sobre aquele sarcasmo do Poe, né? Que às vezes está no fundinho de tudo que ele escreve, das coisas que ele, né, deixou falado pra gente. Mas pode ser que nos fala de esperança, né? E poderia ser muito bem aplicada em contextos onde tudo parece perdido para os seus personagens. Às vezes, o fim pode ser apenas um novo começo, e é isso que essa dica sugere, né? Você pode usar essa ideia para criar reviravoltas na sua história, ou para desenvolver os seus personagens de uma forma que o leitor não espera. Por exemplo, um personagem que enfrentou o fracasso, ou até mesmo a morte, pode ainda ter impacto em outros personagens, ou até em outros eventos futuros, sei lá. E isso pode ser uma forma poderosa de dar profundidade à sua história e mostrar que, mesmo nas situações mais difíceis, sempre pode haver um vislumbre de esperança ou legado. Se você preferir a outra interpretação do sarcasmo, tá valendo também. Número 4. O poder dos sonhadores diurnos. O Poe disse: aqueles que sonham de dia conhecem muitas coisas que escapam àqueles que sonham apenas à noite. Vou repetir. Aqueles que sonham de dia conhecem muitas coisas que escapam àqueles que sonham apenas à noite. Essa é para você que fica viajando durante o dia, imaginando mundos e personagens, né? Sonhar acordado pode ser uma fonte incrível de inspiração. Quando você permite que a sua mente vagueie, você está, na verdade, dando espaço para a criatividade fluir. E como aplicar isso na escrita? Muito simples. Não ignore suas divagações e devaneios. Anote essas ideias. Elas podem ser a semente de um novo personagem fascinante ou ponto de partida para uma história empolgante. Dê valor aos seus sonhos diurnos. Eles podem ser o recurso que você estava precisando para tirar a sua história do papel. Mas e aí, tá curtindo essas dicas? Então não perde a chance que eu falei lá no começo do vídeo. Aproveita que você já está aqui, dá um like, se inscreve no canal e já ativa as notificações, porque toda semana tem conteúdo novo, valioso, para você melhorar suas habilidades de escrita. Vamos lá para a dica número 5. Dica número 5, então. Amor além do comum. O Poe disse: amávamos com um amor que era mais que amor. Vou repetir. Amávamos com um amor que era mais que amor. Quando o Poe fala sobre um amor que era mais que amor, ele nos convida a explorar as profundezas das relações humanas em nossas histórias. Não se trata apenas de amor romântico, mas de uma conexão que vai além, que pode ser quase transcendental ou mesmo obsessiva. Pense em como você pode criar relações entre personagens que não sejam superficiais. Um amor que desafia as normas, que enfrenta obstáculos insuperáveis, talvez seja até mesmo um pouco destrutível. Esse tipo de relação pode adicionar uma camada de complexidade e intensidade à sua narrativa, tornando ela muito mais envolvente para o leitor. Se você quer saber como escrever uma história romântica, eu tenho um vídeo aqui no canal também sobre isso. Então, clica no card aí que está aparecendo, ou clica no final do vídeo aí, eu vou deixar um vídeo sobre isso para você assistir. Vamos lá. Número 6. O poder da dúvida e do ceticismo. Poe disse: não acredite em nada do que você ouve e apenas na metade do que você vê. Vou repetir. Não acredite em nada do que você ouve e apenas na metade do que você vê. O Poe aqui nos lembra da importância do ceticismo, algo que pode ser extremamente útil em narrativas de mistério ou de suspense. A ideia de questionar a realidade ou as informações apresentadas pode criar um clima de incerteza e tensão que prende o leitor. Então, da próxima vez que você estiver construindo uma trama cheia de reviravoltas, pense em como pode semear a dúvida e o questionamento tanto nos personagens quanto no leitor. Essa atmosfera de incerteza pode tornar o desfecho ainda mais surpreendente e satisfatório, já que todos os sinais apontavam aí para direções diferentes. Então, mais uma dica aí que a gente pega do Sr. Edgar Allan Poe. Dica número 7. A linha tênue entre a vida e a morte. Ele falou o seguinte:
As fronteiras que dividem a vida da morte são, na melhor das hipóteses, obscuras e vagas. Vou repetir, né? Estou repetindo todas as frases, então vou repetir essa também. As fronteiras que dividem a vida da morte são, na melhor das hipóteses, obscuras e vagas. O Poe aqui aborda um tema fascinante, a linha tênue entre a vida e a morte. Isso pode ser uma mina de ouro para as histórias que exploram o sobrenatural, a reencarnação, ou mesmo questões existenciais mais profundas, né, que não necessariamente estejam com um pezinho no fantástico. Se você quiser explorar essa ideia, pense em como os personagens podem interagir com essa fronteira. Talvez eles possam comunicar-se com os mortos, ou talvez tenham visões do que acontece após a morte. Isso não apenas adiciona um elemento de mistério e suspense à sua história, mas também permite que você explore temas profundos sobre a existência humana. E agora vem a melhor frase do Poe, na minha opinião. Frase número 8. Loucura ou inteligência elevada, né? Essa é a dica dele. Ele disse: os homens me chamaram de louco, mas a questão ainda não está resolvida se a loucura é ou não a inteligência mais elevada. Vou repetir. Os homens me chamaram de louco, mas a questão ainda não está resolvida se a loucura é ou não a inteligência mais elevada. Essa é especialmente interessante para quem quer trabalhar com personagens complexos e talvez um pouco perturbados. O Poe nos convida a questionar a linha entre a loucura e a genialidade. E isso pode criar personagens ricos em nuances e ambiguidades, tornando a história deles muito mais profunda e envolvente. Pense em como a loucura, entre aspas, aqui, né, do seu personagem, pode ser, na verdade, uma forma de inteligência que outros simplesmente não conseguem compreender. Isso pode abrir portas para diversos conflitos interessantes na sua história, seja com outros personagens que não entendem essa inteligência elevada, seja com a sociedade que tenta enquadrá-lo nas suas normas. Afinal, muitas das vezes, os gênios são incompreendidos na sua própria época. Você pode trabalhar isso no seu texto. Pronto, pessoal. Mergulhamos no mundo sombrio e intrigante aí do Edgar Allan Poe com suas ideias extremamente originais. Eu espero que essas 8 dicas tenham te inspirado aí a criar histórias que tanto encantam... Vou repetir, né? É o título desse vídeo. Que tanto encantam quanto assustam. Falamos de tudo, assim, desde o poder da realidade no horror até a linha tênue entre a loucura e a inteligência elevada. Agora você tem mais ferramentas aí para explorar os cantos escuros da mente humana e criar narrativas realmente impactantes. Mas olha, se você pensa que a jornada para se tornar um grande escritor para por aí, você está muito enganado. E aí, já pensou em como escrever um livro mesmo quando a vida está corrida? Quando o tempo e a disciplina parecem estar contra você? Então você não vai querer perder a nossa próxima live, o primeiro encontro da Rota do Escritor, onde a gente vai abordar o tema Use este segredo para escrever um livro mesmo sem tempo ou disciplina. Eu tô te falando, tá? Essa vai ser uma conversa que pode revolucionar aí a sua forma de encarar a escrita. E você não pode perder porque vai ser uma live, né? Vai ser ao vivo. E essa live é só a primeira da nossa Rota do Escritor. Vai ser uma série de 3 lives, segunda, quarta e sexta, e tem como objetivo levar você da ideia inicial até ver o seu livro finalmente nas prateleiras. Para se inscrever nesse evento gratuito, é só clicar no primeiro link na descrição e garantir aí a sua vaga. E se você ainda não fez, já sabe, né? Clica aqui para se inscrever no canal, dá aquele like maroto para ajudar a gente e ativa as notificações para você não perder nenhuma dica valiosa que eu costumo conceder por aí. É isso aí, minha gente. Seguimos juntos ainda nessa aventura literária e até o próximo vídeo. Vamos que vamos e até lá.